Rodrigo, muito bom dia. Um momento muito especial e muito grave o que nós estamos vivendo. Nós temos aí a possibilidade da queda do avião de Ubatuba estar ligada à gasolina adulterada, mas eu queria, até pelo seu currículo aqui, você como piloto, começar lembrando que esta gasolina não está sendo produzida no Brasil, ela é importada e é de responsabilidade da Petrobras. Então, começar por aí e, em segundo lugar, falar dos agravantes que existem com relação à possibilidade desse acidente, não é mesmo? É por aí mesmo, Rodrigo. Muito bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom Muito obrigado pelo convite para falar para o jornal de vocês. A gente tem alguns pontos aí que você levantou agora nessa introdução, que são muito importantes antes de serem muito bem esclarecidos. Então, o primeiro ponto, em relação ao acidente do avião que ocorreu na semana passada, a investigação, ela obviamente segue alguns protocolos esses determinados que nós seguimos, pela Organização Internacional de Aviação Civil, que é uma instituição que rege a aviação no mundo todo, né? Imagina que em tantos países, tantas aeronaves voando entre esses países, precisa haver um ordenamento para que isso ocorra de maneira padronizada, né? Não adianta nada a gente ter um padrão de voo aqui no Brasil, no Uruguai ser diferente, na Argentina ser diferente, na China ser diferente, nos Estados Unidos ser diferente, que isso ia ser um problema muito grave. Então, existe essa organização e dentre das normas publicadas por ela, existe também a investigação de acidentes aeronáuticos. O protocolo de investigação de acidentes, independentemente do que seja as primeiras evidências do fato em si, vai apontar para que o combustível utilizado nessa aeronave seja coletado na sua origem, ou seja, a investigação ela vai identificar onde foram os últimos pontos de abastecimento dessa aeronave, vai coletar esse combustível para fazer uma análise para saber se essa não é uma das possibilidades que ocasionou essa queda. Ou seja, é uma investigação, obviamente, pelo estado em que ficam os materiais, ela vai montando um quebra-cabeça, que é daquele ponto para trás. Muitas vezes ela fica numa condição de que vamos descobrir o que não derrubou esse avião. O combustível é uma das possibilidades que certamente será investigada. Hoje, nesse momento, a gente não pode falar categoricamente que o combustível foi a queda daquela aeronave. Aliás, não podemos falar nada a respeito disso, porque a investigação ainda está muito no começo, né? Isso aconteceu semana passada. Então, afirmar que foi o combustível, não podemos. É uma possibilidade? É, como outras possibilidades que também serão estudadas. A gasolina de aviação vendida aqui no Brasil, que é o outro ponto tocado na sua introdução, Glauco, diz respeito a um problema ocasionado em 2018, aqui no Brasil. Somente uma refinaria de petróleo da Petrobras produzia esse produto, que é a refinaria Presidente Bernardes, aqui em Cubatão. E desde 2018 houve um problema nessa refinaria que ela precisou parar com a produção de gasolina de aviação, e a partir desse momento a gente tinha que ter gasolina disponível para o mercado e a única forma era a importação desse produto. A gasolina trazida para cá pela Petrobras, que apesar de nós sermos o segundo maior mercado do mundo de aviações privados, o consumo de gasolina é muito pequeno. Então, somente a Petrobras fazia essa importação ou, num determinado momento, um outro importador também foi autorizado a fazer isso, mas 99% de tudo que foi importado no Brasil veio pela Petrobras. Essa gasolina, então, é distribuída da Petrobras para distribuidores que levam para suas revendas e aí os pontos de venda fazem o abastecimento da aviação geral. Rodrigo, por favor, só para a gente entender um pouco melhor a coisa aqui, e até para ter abusado do seu lado de advogado especialista em direito aeronáutico também. Eu acho que o cerne dessa questão aqui trata-se de responsabilidade.
A partir do momento que Cubatão passou a não produzir mais essa gasolina, a Petrobras buscou isso no mercado externo para suprir o nosso mercado, que eu não sabia, gostei muito de saber que a nossa demanda ainda é muito aquém do que para outros países, a despeito do ranking que nós ocupamos aí. O que diz a respeito da responsabilidade? Essa gasolina, se adulterada, entrou nesse país. E deve ter causado outros acidentes, vai depender de todo o trâmite das investigações. Mas, absolutamente, a responsabilidade aí não seria o fato mais sério pelo fato desse combustível adulterado ter entrado nesse país? E como se responde a isso? Quem é o responsável? Rodrigo, eu vou até complementar a pergunta antes de você responder. A gente divulgou agora há pouco vídeo aí de pilotos mostrando as peças quebradas do avião, tanques entupidos, gasolina vazando. Não só causaram um acidente aéreo, que é o último fator mais grave, mas também quebrar peças de aviões que são muito caras. A quem deve ser atribuída essa responsabilidade? A gente ainda tem que tomar um pouco de cuidado para falar sobre todo o trabalho que está sendo feito hoje, um trabalho investigativo também por parte da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves, a OPA, para saber se a gente tem um combustível adulterado ou um combustível contaminado. A gente não sabe ainda o que aconteceu. Se é um combustível adulterado, a gente está falando fatalmente de um crime doloso, né? Alguém que teve a intenção de adulteração de um combustível, sabe-se lá para qual fim. Se a gente está falando de um combustível contaminado, alguma coisa na cadeia, desde a produção até a distribuição, pode ter acontecido de forma errada. E aí esse combustível foi contaminado por algum solvente ou algum outro produto, e aí sim a gente está falando de culpa. Culpa igual responsabilidade. Quem forneceu o produto adulterado ou contaminado tem a sua responsabilidade, sim, perante ao seu cliente, ao seu consumidor, e deve arcar, sim, com uma responsabilidade objetiva pelos prejuízos ocasionados, não só prejuízos materiais, como também prejuízos morais. Perfeito. E a gente estava comentando aqui na introdução, né, que você pode dar esse número exato aí, você que é do ramo, muitos aviões e aeroportos chegaram a ficar paralisados no Brasil aí com as pequenas aeronaves, né, com essa suspensão da venda da gasolina. Para quem deve ser atribuído, no caso, já falando para o nosso internauta? Por exemplo, os pequenos usuários aqui de São José dos Campos, que tem sua aeronave, comprou o combustível e agora está com insegurança de colocar o avião na sua aeronave, podendo causar aí, talvez, né, a gente não pode determinar, mas um acidente aéreo. O que eles devem fazer? A quem deve ser atribuído essa responsabilidade por essa paralisação no setor da aviação? Numa análise objetiva, direta, clara, quem vendeu é responsável. Então, o ponto de abastecimento onde foi feita a compra desse produto deve ser, num primeiro momento, considerado como responsável pelo produto que ela disponibilizou ao mercado, né? Agora, o cenário que a gente tem diante dos relatórios que estão sendo produzidos, informações que estão sendo nos passadas pelas aeronaves Brasil afora, a gente entende que, como é um problema generalizado, esses pontos de abastecimento, eles também são tão vítimas como nós somos no caso desse combustível que não está em conformidade com o que preconiza o regulamento 5 da Agência Nacional de Petróleo, o regulamento 5/2009, que determina quais são os padrões de qualidade desse combustível, não só por normas brasileiras, da ABNT, como também normas internacionais, de um instituto chamado ASTM, que no mundo inteiro tem padrões para a gasolina que é disponibilizada para todas as aeronaves. Então, esses padrões, desde que não seguidos, identificados, que é uma forma generalizada, a gente tem que fazer um trabalho contrário. Da onde saiu esse combustível, como que ele chegou, para quem que ele foi distribuído, qual a quantidade que foi distribuída, e aí sim a gente vai conseguir apurar efetivamente de quem é a responsabilidade e quem será responsabilizado por isso. Ô, Rodrigo, até para a gente quantificar um pouco, porque parece um universo um pouco distante da maioria das pessoas.
Como você falou, o Brasil tem uma frota muito grande de aviões pequenos, essa frota tem uma importância muito grande, e eu queria que você desse uma clareada para a gente. Por exemplo, no caso da aviação agrícola, boa parte da frota agora ficou groundada por causa desse combustível. E isso daí tem um impacto direto na vida do cidadão que acha que o avião de pequeno porte é só para quem tem dinheiro por causa de hobby. Não é assim não, né? Nós estamos vivendo um momento muito delicado que pode afetar, sim, em muitos setores da nossa economia. Esse seria um desses, com o groundamento da frota agrícola? Com certeza, né? Fazendo uma comparação aqui, eu gosto de fazer comparações. Então, a gente tem a maior frota de aviação do mundo é a americana, Estados Unidos, que existe uma capilaridade muito grande da aviação comercial que chega a muitos países, muitas cidades dos Estados Unidos. Não vamos entrar no âmbito internacional dos países a que os Estados Unidos está conectado. E ainda assim, os Estados Unidos tem uma frota 10 vezes maior de aviões privados do que nós temos aqui no Brasil, que é a segunda frota do mundo. O Brasil, um país de dimensões continentais, tem mais de 2.700 pistas de pouso entre aeroportos conhecidos, como aí o aeroporto de São José dos Campos, o aeroporto de Guarulhos, Congonhas, mas também existem pistas menores espalhadas ao redor do Brasil. Aí perto ainda, vamos lá, tem Guaratinguetá, que tem uma pista, Taubaté, que tem a base, né, do Exército, Ubatuba, tem uma pista de planadores aí perto também, na região de... Oi? Ipuã, Caçapava, né? Exatamente. Então, a Resende, mais em direção ao Rio de Janeiro, tem outro aeroporto. São 12 mil aeronaves de pequeno porte que usam gasolina de aviação, que conectam a nosso país de uma forma que a aviação comercial não conecta. Nós temos pouco mais de 150 cidades das 5 mil e tantas que o Brasil tem, servidas pela aviação comercial. Como é que a gente conecta o resto do país aos grandes centros, não só para o turismo é um ramo da aviação de negócios também, como não, a gente leva pessoas para fazer turismo, para gerar negócios em outros lugares, hotéis, restaurantes, que você só chega com aeronaves pequenas, como também aeronaves pequenas que vão levar médicos, insumos hospitalares, alimentos, mantimentos, em lugares em que não se tem acesso de carro, ou de barco é muito longe, né? Ou para retirar também minerações que usam aeronaves para retirar os produtos que são extraídos. É uma infinidade de usos que a aviação pequena, vamos dizer assim, porque são aviões menores do que os grandes aviões das companhias aéreas, consegue atingir e está sendo tremendamente impactada. No caso dos aviões agrícolas, hoje, por sorte, estamos entre safra. Então, a gente não tem, por enquanto, uma demanda muito grande desses voos, mas eles existem. Mas daqui a pouco, eles vão ter que ser usados novamente. E um avião, ele não pode ficar parado, largado num canto, indefinidamente. Os próprios manuais de manutenção exigem que os motores sejam acionados de tempos em tempos, a cada 10 dias, 15 dias, a aeronave voe, para não se perder os materiais e não se ter problemas muito sérios. A aeronave parada gera problema. Então, isso também é uma questão que tem que ser considerada, não só o seu uso, mas também a sua preservação. Com certeza. E, Rodrigo, para a gente encerrar então aqui, que o nosso tempo é um pouco curto, o que deve fazer o proprietário de aviões pequenos, né? Porque gera-se insegurança, né? Tem como verificar o lote do combustível que está possivelmente adulterado ou danificado? O que fazer para proceder agora aí com o pessoal que tem as pequenas aeronaves? Hoje a gente vive um período de bastante incerteza em relação à confiabilidade desse produto. Como 99% da importação é da Petrobras e esse produto foi distribuído pela Petrobras, e nós temos mais de 85 relatórios de aeronaves com dificuldades em serviço por todo o Brasil, é difícil a gente falar que combustível de lugar A ou de lugar B está ou não contaminado. Preventivamente, a venda desses combustíveis foi proibida no Brasil pelas grandes distribuidoras. Na dúvida,
a recomendação é que não se voe, porque a gente não sabe efetivamente a qualidade desse produto e a confiabilidade dele. E a aviação depende de 110% de confiança. 100% é pouco para a gente tem que ter margem de segurança além de 100%. É um pouco exagero, mas é para demonstrar aqui o quanto de confiabilidade o nosso mercado precisa se pautar para conseguir realizar operações seguras. Agora, num primeiro momento, o que cada operador pode fazer é se preservar, não voando, obviamente, mas também colhendo esses combustíveis das suas aeronaves para que a gente possa efetivamente fazer uma amostragem, se qualquer indício de vazamentos ou dificuldades em serviço, preencher o relatório do BEGAS, que é o Grupo de Aviação Geral de Segurança de Voo, que está mapeando esse problema em conjunto com a ANAC e com a OPA, Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves, e aí sim a gente tem um volume grande para identificar. Local A está realmente com um problema, local B não tem problema, e aí a gente vai conseguir, aos poucos, restabelecer essa confiança e também esperando das distribuidoras um novo combustível realmente confiável. Pois é, comandante Rodrigo, é um momento triste para o Brasil, vivendo mais um problema aí que vai ser descoberto ou não vai ser descoberto, tem que ser, mas infelizmente a gente sabe uma coisa com certeza, o prejuízo já ficou, porque existem aeronaves que já foram prejudicadas, então não estão voando, perderam peças, tiveram vazamentos, ou seja, uma série de outras coisas. Comandante Rodrigo Duarte, eu não sei se o senhor está voando, se está groundeado aí, mas eu tenho certeza que, além de piloto, como advogado especialista em direito aeronáutico, o senhor provavelmente terá muito trabalho pela frente aí. Nós agradecemos demais a sua participação aqui no Abre Aspas desta quarta-feira e creio que a gente possa em breve conversar a mais para um esclarecimento um pouco mais amplo de toda essa situação. Nós agradecemos muito a sua participação, um ótimo dia. Sempre às ordens, muito obrigado, bom dia a todos.